Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, e lá você encontrará este que é o nosso programa de número 88 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão produzida entre a Universidade e a Câmara, como foi dito, que tem o firme propósito de aproximar a Universidade e Comunidade. Assim começamos. Marta, tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Tudo em paz com você? Tudo em paz, graças a Deus. Obrigado por estar aqui conosco novamente. Sim, sempre. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Luiz Roberto Nascimento. Professor Luiz, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Muito grato pelo convite de participar desse programa. É tão assistido na cidade. Muito obrigado, é um prazer. Vamos para os nossos destaques da semana. Hoje eu vou começar aqui. Eu puxo e a professora Marta comenta. Como nós estamos há 2 dias, não, hoje na verdade, né, começam as Olimpíadas, vamos falar sobre Olimpíadas, um pouco sobre o impacto dela, nós já temos falado em outros programas nossos aqui, e a gente sempre costuma trazer as notícias mais que estão nos nossos bastidores, tá certo? O Brasil aumenta a delegação em jogos, mas o desempenho não evolui desde 1996 em Atlanta, quando nós tivemos 15 medalhas. Tá? No ano anterior, tinha sido um fiasco de 3 medalhas apenas, então somente em Barcelona, em 1992. Em Atenas, 2004 foram 10 medalhas, em Pequim 15 medalhas, em Londres 17 medalhas, porém a delegação não para de inchar o número de representantes. No caso específico deste ano nós teremos 465 atletas, a segunda maior delegação dos Jogos, apenas e tão somente atrás dos Estados Unidos, que vem com 554. Em terceiro, a Alemanha com 422, a Austrália 420 e a China em quinto com 420. A Austrália com 422. Muito bem. É uma pena que isso esteja acontecendo. O Brasil participa com um número muito grande de atletas porque nós somos a sede, né? Mas isso não tem revertido em número de medalhas. Existe um esforço para que o Brasil fique entre os 10, mas existe inclusive hoje uma preocupação muito grande por parte de alguns especialistas, porque mais de quase 90% dos atletas são financiados por órgãos públicos, né? São patrocinados por órgãos públicos, que já avisaram que pós-Olimpíadas vão suspender, não todos. A Petrobras, por exemplo, que está numa crise muito grande, já avisou que vai suspender patrocínios. E o número de mulheres também caiu. No Brasil, representa um número menor do que a média das outras delegações em número de mulheres e um número menor do que o que aconteceu em anos anteriores. Marta, você quer falar? Eu acho que eu entendo que pode abrir aí uma janela talvez de oportunidade de incentivo ao esporte, ou seja, se, vamos dizer assim, a produtividade, né, do atleta não é tão grande com o patrocínio que ele tem hoje, quem sabe o setor então público não tendo dinheiro para investir, algumas empresas do setor privado comecem a abraçar essa iniciativa, por isso que eu chamaria de uma janela de oportunidade, né, incentivar o esporte, acho que desde dos pequenos, né? Desde do ensino fundamental, passando aí para o ensino médio. Até mesmo no sentido de se pensar nessa conquista de grandes eventos, medalhas, mas não só isso, de incentivar a prática de esportes, tirar talvez as crianças da rua, né?
Então, reverter para algo que seja bom para essa juventude, né? Para daí não chegar nesse ponto de até se sentir um pouco de decepção, né? Tantos e se esforçando, né? A gente não pode dizer também que os atletas não estão se esforçando, mas essa oportunidade de novos investimentos e para a própria sociedade, né? Não sei se é uma visão otimista do tema, ter, né? Não, precisamos ter, eu acho importante. Até porque, segundo o prefeito Eduardo Paes, uma das coisas que atinge a Olimpíada no Brasil hoje é esse momento de pessimismo que o país vive por conta dos seus problemas, e isso, de certa forma, reverbera na recepção dos jogos no Brasil nesse momento. Para citar um exemplo desse momento tão delicado que nós vivemos, tem aqui um estudo mostrado pelo IBGE com relação ao desemprego, que hoje nós estamos com mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Em 2014 eram 7 milhões e hoje nós temos mais de 11 milhões. É um número complicado, nós estávamos conversando agora há pouco, que o desemprego, quando se tem uma crise em processo de instalação, é a última, a gente até comentou que é como se fosse, entre aspas, a cereja do bolo da crise, né? Então a crise leva ao desemprego como última instalação. Na hora em que o país começa o processo de recuperação, algumas sinalizações que nós já comentamos aqui, o desemprego então começa demora um tempo. Demora para reagir à recuperação da economia. A recuperação da economia, exatamente. E isso tem sido demonstrado nos números que se apresentam agora. Ainda não temos recuperação do emprego no Brasil, mostrando, por exemplo, que de janeiro a junho de 2016, mais de 500 mil de brasileiros perderam o emprego. E, para completar, existe o chamado efeito da crise, que a marca mostra, por exemplo, tem um estudo da Universidade de Zurique em 63 países, de 2000 a 2011, que apontaram uma relação forte entre suicídio e desemprego. Um dos setores que não está sofrendo com a crise é a venda de remédios antidepressivos, né, por conta das dificuldades. Há problemas de desencadeamento de tendências autodestrutivas, abuso de álcool, drogas, agravando transtornos com ansiedade e depressão que agem como desinibidores, ou seja, reduzindo o medo da morte. Há exemplo aqui na região, recentemente, até um empresário que chegou a se matar depois de demitir 20% na cidade de Rio Claro, reduzir diminuir em 20% o número dos seus funcionários. Os homens de 45 a 50 homens de 50 anos têm maior risco devido à responsabilidade familiar e status social ameaçados. Em saúde mental, o homem é o sexo frágil. Especialistas recomendam que a consciência do risco e ações defensivas podem mitigar os efeitos nocivos do estresse. Atenção, você que está em casa, cuidado com dívidas, que é um problema seríssimo também, e o desemprego. Apesar de que, reitero, nós temos um país que lentamente sinaliza uma saída da crise. Marta. E olha que interessante isso, né? Nós começamos falando de esportes, né? Do incentivo do esporte e estresse. Mas a prática de esportes é indicada para você eliminar o estresse. Amenizar, pelo menos, né, essa questão de você se movimentar, fazer uma caminhada, né, olhar um pouco o verde, né, para fora da janela, porque a gente, é lógico, ninguém vai subestimar o problema do desemprego daquela pessoa, né, do pai, da mãe, ali, do arrimo de família. Mas muitos estudos mostram que a prática do esporte, ele ajuda você a produzir os antidepressivos naturais, né? Para a pessoa tentar se mexer e sair desse problema, né? Então no fim, o que começou com o esporte para falar em estresse, acho que as duas coisas acabaram se relacionando. Verdade. Né? Além da perda do salário, a demissão provoca solidão, isolamento e crises familiares, afirmam os estudiosos. Você sabe que um dia um colega
que perdeu o emprego, e ele me disse que um dos sentimentos que ele teve no dia seguinte à perda foi de vergonha. Ele se sentia um tanto acanhado frente às circunstâncias, né, de começar novamente. E é um sentimento, acho que para quem já acompanhou, muito próximo, um familiar, né, um amigo mesmo, muitas vezes é um sentimento de impotência, né? Ou de inutilidade, né? Por que eu não sou mais útil para aquilo que eu fazia? Então, realmente é algo que tem que ser olhado com cuidado, né, com acolhimento a essas pessoas que vierem a apresentar algum desses distúrbios, como você bem colocou, né? Tá legal. E por último dos destaques aqui, eleições 2016. No programa passado nós começamos a comentar, mas não deu tempo. E nós gostaríamos de voltar ao tema, considerando o que pode, o que mudou, o que pode ser feito e o que não pode no que tange a doações nessa eleição. Você que está em casa, pronto para doar para o seu candidato, dinheiro sobrando, estamos falando de desemprego, vamos falar do outro lado, aqueles que têm para doar para os candidatos. Você, cuidado, o que é permitido, recursos do próprio candidato. O candidato pode se financiar na eleição. Isso pode ser muito discutível, porque o candidato pode ser muito discutido, porque o candidato que for mais rico teria maiores possibilidades, infelizmente. Doações de pessoas físicas, isso pode. Doações de partidos e outros candidatos e recursos do fundo partidário das pessoas físicas aos partidos e dos filiados. O que não pode são, basicamente, 2 fatores. Pessoa jurídica, você que tem uma empresa, não pode doar nessa eleição. E recursos oriundos de fora do país também não pode. Essa é uma eleição, eu diria, diferente. Existe um teto que depende da localização, do logradouro do candidato, do quanto ele pode gastar, depende do tamanho da cidade, mas é uma eleição que vai nos trazer algumas novidades, porque é um teste. Efetivamente, no passado nós já tivemos eleições onde o setor jurídico, as empresas não podiam doar, mas não existia lava-jato, né? Agora existe a combinação daqueles que não podem doar pelas suas empresas e o risco do sujeito ir parar num processo desse pelo Ministério Público, enfim. Vamos ver, quem sabe, é um teste inclusive para as eleições de 2018, serão campanhas, espera-se pelo menos, campanhas mais simples, mais frugais, o que equalizaria mais a disputa. Espera-se, eu particularmente estou ansioso para ver como isso vai funcionar. Espero que seja bom. E até mesmo porque possivelmente traga mais transparência no processo, né? E realmente não haver nenhum tipo de favoritismo e pelo próprio medo da punição mesmo, questões agora éticas, né, professor? Então a legislação tem que mudar para a ética prevalecer e assim prevaleça, né? Vamos aguardar. Claro. Esperemos todos que tenhamos nessa nossa jovem democracia, ajustes precisam ser feitos, esse é um ajuste importante, e que se isso não for suficiente, que mais ajustes sejam feitos para que tenhamos um país melhor. Ok? Ok. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Luiz Roberto Coelho Nascimento, ele que é economista pela Universidade Federal do Amazonas. Professor, você é de onde? Nascido aonde? Eu nasci no Amazonas, em Manaus. Em Manaus, na capital? Na capital. Legal. Ele fez mestrado em Economia Agrícola Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, um dos grandes centros desse país na área de desenvolvimento agrícola, e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. É isso? Exatamente, no PIMES. No PIMES. Ele estudou Economia Regional durante o seu doutorado. Atualmente, ele é docente em Economia e diretor executivo da Incubadora de Empresas do Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico, Universidade de Empresa, na Universidade Federal do Amazonas, onde leciona, e pertence ao setor de Economia e Análise, trabalha na área de Economia Regional. Ele vem falar hoje para nós sobre Zona Franca de Manaus. Este que é um
ponto extremamente interessante, histórico no país. Professor Luiz, comece nos contando historicamente o que é a Zona Franca de Manaus. Boa tarde. Boa tarde. Bom, professores, até no final dos anos 50, um deputado pelo Amazonas, mas ele era do Rio Grande do Norte, Pereira, na época ele criou uma lei, foi aprovada no Congresso, para criar uma área de comércio, apenas de fazer negócios internacionais de mercadoria, coisa muito simples, né? Mas de fato esse projeto não veio a vingar, passou 10 anos com uma letra morta. Mas na década de 50, quando o governo militar assumiu o poder, então houve uma demanda regional, né, por desenvolvimento, por progresso, dado que havia uma disparidade muito grande no Brasil naquela época, dizer, regiões sul e sudeste, muito mais aquinhoada em termos de desenvolvimento, enquanto o norte, nordeste, enquanto o norte, não é, um crescimento, um desenvolvimento além do que se desejava. Né? Muito bem. De certa forma, a Amazônia foi uma invenção do governo federal. Nessa época, nos idos de 1967, na época, o ministro do Planejamento era o senhor Roberto Campos. E o Roberto Campos, ministro do Planejamento, e tinha como chefe de gabinete o Arthur Amorim. Ele conheceu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e depois ele conheceu esse cidadão amazonense, Arthur Amorim, e na época ele estava no seu gabinete, era o chefe do seu gabinete, o presidente. Chegou essa demanda. E, na época, o Castelo Branco, sensibilizado um pouco com a Amazônia, da sensibilização, de criar um projeto de desenvolvimento para a Amazônia. E isso caiu na época na mão do ministro Roberto Campos, e ele demandou ao chefe de gabinete que conduzisse esse processo. E o amazonense, que era chefe de gabinete, conduziu esse processo. Então, resgatou o que era, há 10 anos atrás... Voltou a pauta. Voltou a pauta. Sim. Retomou esse projeto e lapidou esse projeto. Deu uma outra cara diferente a ele. Aí criou-se uma modalidade, né, aduaneira. Então, Zona Franca é uma modalidade aduaneira. Assim como tem, vamos supor, dentro da modalidade aduaneira nós temos, por exemplo, a última que criaram foi a União Europeia. É uma modalidade aduaneira. Mercosul é uma modalidade aduaneira. Né? Entre dois países fazem acordo de cooperação. É uma aduaneira. Zona Franca também. Zona Franca é uma área de livre comércio demarcada dentro do país. Então, naquela região, naquela cidade, estabelece a demarcação. Não é cerca, não. Apenas estabelece 10 mil metros quadrados, é uma Zona Franca, e naquele espaço ela estabelece uma série de regras para fazer transações internacionais. Entendi. Então, o que acontece? Ali dentro, quando foi criada a Zona Franca de Manaus, tem um propósito. Ela é um pouco diferente das demais Zona Franca que foram criadas pelo mundo. Porque a Zona Franca de Manaus, ao ser criada, ela tinha 3 propósitos. Era criar um parque industrial, criar um comércio, criar o desenvolvimento agrícola na região no redor. Esse era o propósito. Então, Zona Franca é uma área de livre comércio, em que ela goza de um conjunto de incentivos fiscais, como também isenção fiscal. Isenção fiscal e incentivos fiscais, para que possa atrair investimentos privados para aquela região. Entendi. E nesse propósito de levar, né, o princípio básico foi o desenvolvimento regional, né? Ela realmente cumpriu ou hoje é mais a questão comercial mesmo, né? Porque a gente fala da Zona Franca de Manaus, mas qual que foi realmente o impacto da criação para a região, pensando que o princípio primeiro foi de desenvolvimento? Eu tenho falado em tese, ela cumpriu seu papel, ela já cumpriu seu papel. Eu falo isso em tese. Claro que eu tenho crítica com essa tese, mas em tese foi. Qual é o propósito dela, da Zona Franca, que foi criada? O propósito era a criação
um parque industrial, um distrito industrial. Propósito. Criou, de fato criou, de fato atraiu muitas empresas multinacionais. Nós temos hoje, apesar da crise que está se atravessando, nós temos em média 470 empresas industriais, em vários setores. Na indústria de motocicletas, chamada óleo vai roda, nós temos eletroeletrônico, imagem e som, nós temos informática, nós temos ótico. Acho que já tinha, mas algumas empresas estão trabalhando nessa área. Temos agora alimentos, temos o setor mecânico, temos o setor relojoeiro, né? Então, tem o setor plástico, está passando por dificuldade, por conta de mudança tecnológica. Então, ela cumpriu esse papel. No comércio, num primeiro momento, dado que o Brasil na época era fechado, a Zona Franca era aberta. Então, ela conseguiu montar um comércio importador para atender localmente e atender o público que vinha de fora. Mas depois da abertura econômica, em 91, esse comércio mingou e prosperou o comércio tradicional. Esse comércio tradicional, nada importador, cresceu, certo? Alastrou-se para a cidade, comércio forte, tanto que é o segundo, quer dizer, que arrecada tributos estaduais na região, depois da indústria. E uma terceira proposta é que ela criar um distrito industrial. Esse não vingou. Por que não vingou? Questão técnica, questão tecnológica. Porque não é para da Zona Franca atuar na área rural. Mas pior. Hoje, né, estão pensando em reestruturar, recriar, mas com outras atividades para da região. Esses espaços já estão proliferando a agricultura. Então, a Zona Franca, o que aconteceu? Quando ela foi criada em 67, a população de Manaus era um pouco mais de 300 mil habitantes. Hoje, um pouco mais de 2 milhões. Quantas pessoas trabalham na Zona Franca? Vamos considerar no parque industrial. Sim. Dado em 470 empresas, ela, até 2015, até dezembro de 2014, janeiro de 2015, nós tínhamos algo mais de 110 mil pessoas. Com essa crise econômica, essa estabilidade econômica, não tem como suportar, dizer, não tinha demanda. Então, o que aconteceu? Houve uma demissão, houve demissões. Mais ou menos um pouco mais de 30 mil pessoas foram demitidas do parque. 30 mil? Pessoas. Muita gente, né? 30% do quadro, 40% do quadro. Também. E aí, não só isso, porque vai em cadeia. Porque quando é demitido um funcionário, Sei. aquele funcionário deixa de demandar o transporte, alimentação, saúde. Então, não é somente a demissão do funcionário que impacta na economia. Moradia. Moradia, porque o que acontece? Nós tínhamos mais de 2 mil ônibus circulando no parque industrial. Mais de 2 mil ônibus. Depois de uma contabilidade, em março para abril do ano passado, a frota já tinha reduzido para 1.600 ônibus. Então, é o seguinte, o motorista também perde o emprego. Porque a empresa não demanda o trabalho dele. Claro. Então, é uma cadeia. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Apesar disso, o parque não está existindo. Claro. Existem críticos pelo Brasil afora em relação a esse projeto. Ele teria, o senhor mesmo falou, cumprido aí o seu papel em tese, e há quem diga que então chega. O senhor entende dessa ordem? O senhor entende dessa forma? Haveria um processo gradativo de modo tal que esses incentivos fossem sendo tirados, ou o senhor acredita que deve ser mantido esse padrão de coisas que tem sido feito? O governo federal mantém incentivos fiscais para todo o Brasil. Todo o Brasil. Muitas empresas instaladas no Nordeste, instaladas no Sudeste, no Sul, gostam de incentivos fiscais. É muito mais que a Zona Franca. Muito mais.
de ter cumprido o papel em termos de renda. Quanto era a renda per capita em 67, quando ela foi criada? Quanto é hoje? A cidade de Manaus é a sexta cidade no Brasil em renda per capita. É a sexta no Brasil. A renda per capita. Talvez agora tenha alterado. Mas ela está entre as 10 maiores capitais do Brasil em renda per capita. Então, qual era a renda naquela época? Qual é a renda hoje? Nesse aspecto, o projeto veio... Minimizar desigualdades. Né? Desigualdade. Então, essa renda aumentou. A população. Nós temos três universidades. Temos uma pública, temos uma estadual, uma federal e temos o Cefet, que transformou em infância. Nós temos mais de 20 faculdades particulares. Mais de 20. Né? A rede pública relativamente assistida de saúde, de educação. Então, onde veio essa melhoria? Veio a partir da indústria que começou a se implantar, gerar emprego, gerar renda e gerar tributo. O orçamento do Estado, até onde eu vinha, já estava contabilizando, acompanhando, faz 14 bilhões. Porque agora, com essa crise, o Estado tem muita dificuldade para pagar essas contas. Claro. Muita dificuldade. Então, o que eu digo é o seguinte, é o seguinte. Então, dado que ela cumpriu, então vamos fechar a Zona Franca? Não. Pode retroagir, né? Não pode. É você desdobrar. Né? Porque, vejamos, se você levar em conta os estados da região norte, como do Nordeste, não vou dar o Nordeste, mas do Norte, de todos os estados da região norte, são 7, o único estado que manda recursos para o governo federal, o que ele manda, o que ele recebe, a diferença é pouco. Quer dizer, nós mandamos muito mais para o governo federal do que recebemos. O demais estado muito mais recebe do que manda. São deficitários. São né? deficitários. Então, se nós temos observado nas contas da Receita Federal, o que o Estado manda de arrecadação tributária para o governo federal. Se você observar no Brasil todo, dos 27 unidades federais, então um pouco tem essa superávit. Então, isso veio da onde? Veio da Zona Franca, do modelo. O modelo que era lá na década de 60. Em que baseado em incentivo fiscais a produção. Isso por si só, se não explica tudo, explica muito, né? Explica muito. Porque... Um modelo de sucesso. Porque o que eu costumo dizer, em todo o mundo, todos os países que pretendem se desenvolver, e para se desenvolver precisa diminuir a desigualdade, o Estado tem que estar mais presente em locais onde a condição de desenvolvimento ela é menos favorecida, vamos dizer assim. Na Amazônia, o que acontece? Na Amazônia, há necessidade do Estado aí. Muito. Na Amazônia, há necessidade de presença do Estado. Podemos comparar com o Sul e Sudeste. Tá, pode fazer um pouquinho menos, quer dizer que está sempre presente. Mas regiões como o Nordeste, o Norte e o Sudeste, há necessidade de presença do Estado. Quer dizer, o Estado promovendo o desenvolvimento. Tem que ser mais atuante, né? Mais atuante, muito mais. Você tem uma capital, né? Mas tem no interior do estado muitos municípios, né? O desenvolvimento não chegou ali. É muito cômodo nós estarmos numa região muito bem aquinhoada e vocês apenas se alimentam de informações talvez distorcidas. Eu não conhecia a Amazônia. Vamos conhecer a Amazônia, essa realidade, como é que vive esse pessoal? Como é que ele resolve seus problemas? Suas particularidades. Particularidades, conhecer. É claro que há muita crítica, né? Eu tenho ouvido muito aqui dos Sudeste, críticas na França. Preciso conhecer mais a fundo para fazer uma crítica responsável sobre o modelo. Então, está lá, incentivos fiscais. Por exemplo, uma empresa se instala num polo. Ela recebe o financiamento, a capital é dele. Aí pensar o seguinte, uma empresa se instala, uma empresa internacional,
Então, que cientista que ela vai ter? Ela vai ter aporte financeiro? Não. Ela vai aplicar seu capital. Ela só vai ter incentivo após produzir. Em cima do produto, né? Exato, depois que ela produzir. Porque ao produzir, os seus custos já estão ali incorporados. Até lá. Se ela não tiver sucesso, você perdeu tudo. Claro. Professor Luiz, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que os seus esclarecimentos foram extremamente importantes para dirimir essas dúvidas em relação a esse processo histórico muito relevante para o Brasil. E, conforme você mesmo disse, muitas das pessoas aqui no Sudeste, especificamente, pouco conhecem, e eu tenho certeza que a partir das suas colocações passarão a ter um melhor esclarecimento a respeito. Muito obrigado, foi um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. Não foi alongado, discutir mais com a Dona Franca, como é que funciona toda a mecânica, mas deu uma ideia de que Exato. É uma modalidade de cientista, a modalidade aduaneira, de desenvolvimento. Tá, joia. Obrigado. Obrigado. Marta, foi um prazer te receber. Foi um prazer e vamos ficar com mais vontade de saber sobre Zona Franca, né? Acho que esse foi um dos bons motivos de você poder explorar um pouco esse tema aqui. Nós agradecemos. Tá, joia. Ponto final em nosso Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.